Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora do acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes, a conjuntura geopolítica no Oriente Médio e as implicações para outros países. Eu converso com André Leist, que é cientista político, diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil. André, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Bom, esse acordo foi visto aí como histórico, né? No momento em que foi anunciado, se chegou a falar da possibilidade de Trump ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Agora a gente vê que tem um interesse dos dois países, é uma situação inédita de fato, positiva, só que nós temos, por exemplo, os palestinos que não concordaram, outros países que ainda não aceitam. Qual seria a amplitude desse acordo na sua avaliação? De maneira geral, o acordo é positivo e a decisão do acordo é entre os países que afirmaram o acordo. Então, Israel e os Emirados Árabes são dois países soberanos, decidiram chegar num acordo. No caso, os Emirados Árabes não reconheciam Israel, passaram a reconhecer, e esse acordo ele implica positivamente na economia, geopolítica e segurança dos dois países. Claro, existe uma questão de conflito com os palestinos. Por causa desse conflito existia um boicote da Liga Árabe, que já não existe mais, existia uma situação de guerra com alguns países vizinhos de Israel, que também não existe mais. Então não é o primeiro país, né? O Israel tem paz com o Egito, Israel tem paz com a Jordânia, Israel tem relações aí, indiretas ou até mesmo não reconhecidas ou não oficiais com a Arábia Saudita, com outros países da África. E os Emirados Árabes são um país muito forte, um país com economia de quase $1 trilhão de PIB. E esse acordo vai possibilitar, provavelmente, para os Emirados Árabes influenciarem Israel também positivamente nas relações de paz com os palestinos. Agora, em termos de região, você vê possíveis reflexos, abertura para uma condição maior de pacificação? Acredito eu que sim. Quanto mais países tiverem relações normalizadas com Israel, esses países vão poder exercer não só acordos econômicos, o que beneficia os dois, mas também vão poder influenciar positivamente ou até mesmo politicamente Israel para sentar com os palestinos e negociarem a paz. Agora, esses países também vão fazer a mesma coisa com os palestinos, então a pressão pode vir dos dois lados, né? Os palestinos rejeitam há 15 anos sentar sem pré-condições com Israel para negociar, eles colocam pré-condições e agora talvez os Emirados Árabes, que são um dos financiadores do governo palestino, podem pressionar os palestinos a sentarem e negociarem um acordo com Israel. Israel não colocou, por exemplo, a questão dos territórios, né, que é uma coisa que os palestinos cobram muito. Então, não entrou, é uma relação entre os dois países mesmo, não é? Não tem nenhuma ligação, o acordo com os Emirados, com o conflito palestino-israelense. O que sim apareceu na mídia foi de que Israel concordou, por hora, retirar da mesa um plano de anexar parte da Cisjordânia, que é a fronteira com a Jordânia, que é um território que, de acordo com os analistas e os cientistas políticos israelenses, é um território muito sensível para a segurança de Israel, porque é a fronteira com a Jordânia. Então, Israel vê que aquele território, num futuro acordo com os palestinos, vai ficar sob soberania israelense para poder proteger a soberania de Israel. Israel queria, através do plano de paz do Trump, queria anexar já esses territórios sem fazer as negociações com os palestinos. Então, por hora, Israel retirou esse plano da mesa. O que foi trocado, na verdade, foi que Israel deixou de fazer alguma coisa que ainda não tinha feito, em troca de fazer um acordo histórico com os Emirados Árabes Unidos. Agora, André, muita gente questiona o fato de ter um jogo pessoal de interesse dos governantes e mostrar resultados importantes. Netanyahu é alvo de várias investigações, nos Emirados também, príncipe também com dificuldades. Trump tem as eleições pela frente, em que ele ainda está numa posição relativamente desfavorável em relação a Biden. Inclusive, ele quer puxar as imagens do acordo para poder utilizar ainda na campanha, né? Então, passando uma imagem mais pacifista que internamente talvez ele não passe. Então, seria duradouro se os integrantes aí desse acordo, né, os que representam os países, eles saírem, por exemplo, se Netanyahu não se segurar no poder, se houver algum problema por causa das investigações, eventualmente se Trump perder as eleições? O que nós temos na região são países que têm governos que duram décadas, às vezes é o mesmo tipo de governo desde a fundação do país, né? Então, a única democracia funcional na região é Israel, que você viu agora há pouco, teve 3, 4 eleições não conseguia formar o governo mesmo. Não conseguia formar um governo, né? Então, para o interesse israelense,
independentemente de quem seja o primeiro-ministro, é um interesse nacional, de esquerda a direita, de que Israel tenha relações com os seus vizinhos. Isso não tenha dúvida. Os países árabes em volta de Israel, que têm governantes que são monarquias ou, infelizmente, ditaduras, são países que os governos duram 20, 30, 40 anos. Então, não acredito que a família Ben Zayed, no caso dos Emirados Árabes Unidos, vai mudar essa intenção de ter uma relação com Israel, porque eles têm se aproximado do Ocidente ao longo dos últimos 20, 30 anos que eles construíram a Dubai, Abu Dhabi, todos esses centros financeiros e se aproximando do Ocidente, atraindo investimento estrangeiro, atraindo turismo. Então, nada mais lógico do que ter relação com o país mais desenvolvido da região também, que é Israel nesse caso. No caso do interesse político, a gente poderia também dizer de que talvez teve interesse político do Sadat e do Menachem Begin, que fizeram a paz com o Egito, talvez teve interesse político de Yitzhak Rabin e Yasser Arafat em 94. Eu acredito que, mesmo com interesses políticos, existe aqui um benefício às populações desses dois países, mesmo se daqui a 10 anos ou 5 anos nenhum dos dois líderes ou dos 3 líderes estiverem no poder. Perfeito. Agora, essa proximidade maior, o que se espera é intercâmbio comercial maior, turismo, economicamente seria bastante lucrativo para os dois países, não? Israel é um hub de startup, né, conhecido como Startup Nation, a maior quantidade de startup per capita no mundo. Os Emirados Árabes são um dos países que mais tem recursos financeiros no mundo, tem um PIB muito grande. Acredito eu que os Emirados têm muito interesse em tecnologia israelense, não só de segurança, como de cyber também, que é uma nova ameaça que acontece na região por causa do programa nuclear iraniano. E acredito eu que os israelenses vão adorar poder visitar Dubai em 3 horas e meia de voo. E os Emirados e as pessoas que nasceram nos Emirados, os Emirados Árabes Unidos, visitar os locais sagrados islâmicos que estão dentro de Israel. Acredito eu que isso é muito positivo para a economia de ambos os países, até porque os próprios países árabes estão desenvolvendo agora novos métodos da economia para poder não depender só do gás e do petróleo, que é o que fez esses países serem países ricos. Eles já tiveram um primeiro voo, não é? Inclusive foi uma situação inédita, que é um voo comercial israelense indo para a capital dos Emirados, sobrevoando a Arábia Saudita, que também era um fato inédito, e a palavra paz pintada nesse avião. E a gente eu falava dessa questão do interesse político também, porque Jared Kushner estava na comissão, chefiando inclusive a Comissão dos Estados Unidos, a comitiva, ele é genro de Trump. Né? Então a gente sabe que tem uma coisa de marketing aí político que pesa muito. Inclusive ele chamou a atenção para que eles não ficassem presos ao passado, para ver se ele consegue acelerar a formalização mesmo desse acordo, né? Então, na verdade, o que ele é muito interessante, porque essa frase que ele fala sobre não ficar preso no passado é uma outra frase que eu li em um outro jornal americano, de que existem atores no Oriente Médio que usam o passado para queimar o futuro e outros que estão já usando o futuro para queimar o passado. Existem problemas, esses problemas precisam ser resolvidos. A gente já está há mais de 70, 80 anos da Guerra de Independência de Israel. Israel é um Estado sob a lei internacional. Os países em volta reconhecem Israel. Israel não vai para nenhum lugar, já é um Estado sedimentado, forte, com economia vibrante. O que os países em volta precisam fazer é reconhecer que Israel existe e, através de uma nova amizade, ajudar Israel e os palestinos a sentarem e chegarem num acordo entre os dois. Porque é esse que é o problema que evita isso. Seria uma coisa fundamental para a região, para uma pacificação mesmo. Exato. Né? O boicote ou a não normalização não ajuda, no caso, os dois sentarem e conversarem. Ao contrário, prejudica porque os palestinos ficam à mercê de uma situação do que a gente chama de perpetuação do conflito. Então, já que não tem ninguém pressionando e não tem nenhum tipo de sistema democrático na autoridade palestina para pressionar o presidente, inclusive a ter eleições, o presidente Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestina, está no poder há 16 anos num termo de 4. Então, ele está há 12 anos já sem eleições. O que os países árabes poderiam ajudar é que, ao normalizar com Israel, eles podem ajudar os próprios palestinos e Israel a sentarem e chegarem num acordo. Talvez não em Washington, mas em Riad, ou em Damasco, ou em Beirute, ou nos Emirados Árabes. E a gente vê que toda aquela região é marcada por um jogo de forças e que vai se alterando, inclusive apoio a determinados grupos que de repente viram inimigo e tem essa calibragem muito difícil que leva a conflitos aí duradouros e conflitos que muitas vezes aparecem aí,
com exceção de quem está acompanhando isso muito de perto, você não consegue entender o porquê de repente acontecer alguma coisa, não? Pois é, o Israel trabalha há muitos anos já uma relação informal e talvez até secreta com esses países que têm interesse de se proteger do terrorismo islâmico radical e principalmente do Irã. O regime iraniano, o que aconteceu com a Revolução Islâmica no Irã em 79, é um projeto de poder expansionista que hoje em dia domina 4 capitais, né? Domina Bagdá, domina Beirute, domina Damasco e Sana no Iêmen. Então, a gente está falando aqui de países que têm medo dos iranianos, têm medo desse tipo de narrativa que os iranianos trazem através da visão deles da religião islâmica, da forma como eles operam, da forma como as guardas revolucionárias operam fora do Irã, montando milícias para atacar grupos. E isso, todo esse enredo faz com que brotem novas amizades e novos interesses. E no final das contas, os países agem única e exclusivamente por interesse nacional. E o interesse nacional dos países no Oriente Médio eles precisam começar a enxergar para o futuro, não tem solução a não ser a normalização, e só através da normalização eles vão conseguir enfrentar o perigo iraniano e ter uma resolução pacífica do conflito palestino-israelense. E os Estados Unidos têm uma participação direta e já foram alvos também dessa situação que a gente falava aí de mudanças de posição, de atuação de determinados grupos. Então, para os Estados Unidos, talvez uma pacificação tenha muito mais interesse. Né? Para todo mundo, para os Estados Unidos, para a América Latina, para a Europa, esses países, ao fazer a normalização com Israel, eles se aproximam da Europa, se aproximam dos Estados Unidos, da América do Norte em geral, de países democráticos com economia aberta. Então, esses países passam a poder ter mais acesso a setores distintos da economia desses países. Um intercâmbio muito maior. Um intercâmbio cultural, um intercâmbio de turismo. Isso acaba ajudando o país em si a se tornar mais estável. O Egito, por exemplo, é um exemplo disso. O Egito teve um golpe, teve um golpe militar, teve um coronel no poder e depois que fez a paz com Israel, se transformou num país mais estável politicamente. A gente viu o Brasil, inclusive, com dificuldades quando ele se aproximou de Israel, com problemas que ele poderia ter nas exportações de outros países que têm um peso relevante, inclusive, em alguns segmentos das exportações do Brasil. Então, esse jogo se transfere para as relações do outro lado do mundo, né? Na verdade, os analistas disseram que poderia ter uma retaliação caso o Brasil transferisse a embaixada para Jerusalém. Nesse caso, a retaliação ela não veio, a embaixada não foi aberta, mas foi aberto um escritório comercial. Mas acredito eu que os países que esses analistas disseram que iriam retaliar, não retaliariam, primeiro porque eles não têm de quem comprar a carne e o frango brasileiro mais barato. Segundo, que o Brasil tem o know-how de fazer a carne halal e o frango halal, que de acordo com os preceitos do Islã. E terceiro, que esses países já conversam com Israel. Exatamente, mas o Brasil acabou entrando numa situação meio de conflito, ficando numa posição meio estranha, sem ter essa participação ativa direta do ponto de vista político, né? Pois é. Nesse caso, a gente tem que enxergar o Oriente Médio dessa forma. Existem grupos que não são a favor da paz. Eles têm interesse de manter o status quo, eles têm interesse do que a gente chama de perpetuar o conflito. Quem tem interesse de perpetuar o conflito? O Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah que controla parte do Líbano, o governo iraniano, o governo sírio e por aí vai. Se a gente tenta entender que existem esses atores e do outro lado existem uma série de países, mais de 20 países aí, 18 países interessados em ter relações com Israel, em ter uma normalização, e não quer dizer que eles não têm solidariedade pelos palestinos, mas eles podem ter os dois. Ser solidários aos palestinos, ter relação com Israel e juntos eles podem trazer os dois à mesa de negociações. Perfeito. Eu conversei aqui com o André Leist, que é cientista político, diretor executivo da ONG Stand With Us Brasil. André, muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Vocês.